Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração, onde esse encontro sempre nos ajuda e nos faz melhores, porque lembramos a palavra de Jesus. E neste primeiro momento, então, convidamos a todos, a maneira de cada um, mas no geral, fechando suavemente nossos olhos para facilitar a concentração, o envolvimento com a luz maior, com a certeza de que a equipe espiritual já nos aguarda com tudo programado. E mais uma vez, saudosos estávamos todos da nossa querida irmã Valéria. E hoje, então, na palavra dela, nós vamos ouvir o tema que é Em Todos Nós. Mais uma vez, obrigada pela presença e por este encontro. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como disse a Rosária, né, o tema de hoje é Em Todos Nós, e todo esse mês está baseado no livro do Chico, Encontro Marcado pelo Espírito Emmanuel. São pequenos textos que vão trazendo reflexões sobre temas vários, né? E o nosso hoje é sobre renovação íntima, como que a gente age perante o nosso adversário. É um tema delicado, né? Então, nós vamos começar. Ele traz o seguinte: não pode-se negar que vieste o espírito ferido nos dias que se foram, em situações desagradáveis, da quais te ficou na memória a figura de alguém por presença difícil. Quantas vezes a gente se magoa e a gente fica remoendo aquele fato, revivendo a situação e principalmente a pessoa a qual nos feriu. E o tema de hoje é justamente esse, essa renovação perante a esses desagravos. Lembrando que, como já temos o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, o principal deles, talvez o mais difícil, foi quando ele nos disse, perdoar 70 vezes, 7 vezes. E a gente achava, né, que é 70 vezes, 70 pessoas, 70 casos, não. 70 vezes o mesmo ato, ou provavelmente a mesma pessoa. E quantas vezes a mesma pessoa nos fere? Várias vezes, e muitas vezes. E aquilo vai se criando um mal-estar enorme. Então, o trabalho nosso hoje é refletir sobre isso, sobre essa renovação perante a esse desagravo. E precisamos pensar no perdão como eliminação desse rancor. Perdoar, nós sabemos que o perdoar não é esquecer, porque não tem como, isso é orgânico. Se eu falar assim, lembra de alguém que te feriu lá na infância, a gente imediatamente lembra, mas a gente já não guarda mais aquele rancor, né? Principalmente de pai e mãe, que muitas vezes a gente tem, né, os nossos desagravos, a gente já deixa passar. Mas a gente não esquece. O perdoar é não desejar o mal àquele que nos fez o mal, segundo o nosso entendimento, e na oportunidade de fazer o bem a ele, vir a fazê-lo, em qualquer situação. Então, o perdoar, ele vai além do esquecimento, porque a gente vai conviver com isso, mas a gente vai conviver de forma amorosa. E ele prossegue, que o outro também tem memórias. A gente não para pensar nisso, né? Eu lendo, me preparando para esse encontro de hoje, eu pensei, puxa vida, a gente sempre fala, eu tenho um desafeto, eu estou magoado com a pessoa, mas eu esqueço que ele também pode ter em mim esse desafeto, e talvez muito mais. E nós dois carregamos esse sentimento. E como nós somos seres espirituais, estamos dentro do fluido cósmico universal, os nossos pensamentos, eles se transmutam. Então, aquele pensar no outro com uma mágoa, eu recebo o pensamento dele como dardo negativo também,
como uma flecha venenosa para mim e transmito para ele. Agora pensem, o tempo todo essa troca fluídica de energia. Como que a gente vai viver? Não vai haver nenhuma sintonia boa, vamos adoecer, porque é um veneno que cada um de nós carrega um pouco e a gente não se dá conta. Então, o nosso trabalho hoje, com o nosso tema, é essa renovação íntima, que Jesus sempre trouxe em seus ensinamentos e em suas atitudes. E ele prossegue nos convidando a essa renovação, porque ele diz que ela é natural em nós. E aí eu pergunto, será que é? Sim, ela é natural, porque nós sempre temos a tendência a fazer o bem. E ela está em nós porque nós temos o exemplo de Jesus. É igual quando a gente vê alguém sofrer, principalmente animais, né? A gente se condói bastante por animais, muito mais, muitas vezes, do que pelas pessoas. E a gente tem esse ímpeto. Então, sim, nós temos. Só que o quão difícil é nós orarmos por aquele que nos magoou. Quem aqui já passou por essa situação sabe o quão difícil é. Então, a gente precisa pensar, tá, mas ele me magoou. Quando eu me coloco no lugar dele, eu vou pensar, mas será que eu também não fiz essa mágoa com ele? Como que foi o nosso desentendimento? Qual foi o motivo? Qual foi o início e o fim? Quem feriu mais? E como a gente está no processo de renovação, cabe a nós dar o primeiro passo. Mas aí vem a pergunta, mas é justo eu sempre dar o primeiro passo? A justiça está aí, que sejamos nós os primeiros a fazer o bem, sem esperar a quem. Porque daqui a pouco, com o nosso exemplo, ele também vai se modificar. E eu falo por experiência própria que a mudança há. De grandes desafetos, não é do dia para a noite, mas de grandes desafetos que, de repente, aquele mal-estar passa, tu não vai ter a mesma confiança, porque já no Evangelho já nos diz que a gente não pode ter pelo inimigo o mesmo sentimento que tem pelo amigo, porque a gente ainda não tem uma relação de confiança, mas como somos seres imortais, que reencarnaremos outras e outras vezes, teremos oportunidade de nos reconciliarmos, a gente certamente estaremos todos nesse mesmo patamar de pensar e plasmar como irmãos. Mas nesse momento, só o fato da gente se desligar mentalmente desse desagravo, desse desafeto, de parar de pensar todo dia, de levantar e falar, puxa, fulano me magoou. Ou se é alguém, por exemplo, que está no trabalho, nossa, vou ter que encontrar fulano. E se torna um dia pesado, porque aí tu vai olhar para a pessoa, tu não vai querer dar bom dia, você vai se tornar desagradável e vai aumentar mais ainda esse mal-estar. E a gente tem justamente esse poder nas mãos, que é natural, uma oração. Ah, mas Valéria, eu não consigo orar por ele porque a minha mágoa, vou usar um termo, né? O meu ódio por ele é muito grande. Eu aprendi na evangelização espírita que quando a mágoa é muito grande, a gente pede para Jesus. Pedimos para ele que intercede para ele auxiliar quem é nosso desafeto. A gente pede um pequeno favor, um intermediário, e fica tão mais leve, porque com o passar do tempo, você consegue depois orar por aquele que te fez mal. E aí com menos peso, com menos amargor, com mais suavidade, até que você já não vê mais ele como um inimigo. Tu vês ele como um irmão que está em aprendizagem como nós estamos. Como dizia Jesus, podemos falar que não temos nenhum pecado? Todos nós temos, né? Cada vez que a gente pensa em fazer algo, o nosso inconsciente nos traz esse sentimento. Então, quando eu tiver que me refazer com algum desafeto, que eu lembre de Jesus. O que ele faria? Qual que seria a atitude dele? Se é o amor, eu também não vou estender o pescoço para o inimigo. Mas, principalmente, eu não vou continuar gerando esse sentimento de raiva. A gente sabe que esse sentimento, ele causa, inclusive, doenças. A gente acaba tendo uma gastrite, uma pedra no rim, né? Acaba tendo alguns desconfortos físicos que são comprovados hoje por justamente guardarmos mágoa. E tem o fato também que muitas vezes a gente está guardando mágoa de uma pessoa que sequer sabe que nos magoou.
E a gente está lá, é a gente que carrega aquele veneno todo santo dia. E ele está bem belo, faceiro, tocando a vida dele, e a gente está lá preso naquela mágoa. Vale a pena? Não é tão bom sentir o amor, sentir a paz, sentir assim, eu não tenho ninguém para quem eu possa pensar negativo ou que pense negativo de mim. Quando nós conseguirmos esse patamar, né, será tão bom de não termos alguém que pense mal de nós ou que a gente não pense mal de ninguém. Só que nos dias de hoje a gente observa que está mais difícil, porque estamos sempre convidados a fazermos julgamentos, a pensarmos mal do outro, a emitirmos esses dardos venenosos contra o outro. E ele vai receber como nós recebemos. Quem aqui já não sentiu um mal-estar quando entra no ambiente e que a gente sabe que a gente não é bem-vindo? É uma sensação de desconforto. E isso é o pensar junto e no coletivo. Como que a gente se blinda? Através da oração. Pedindo perdão por aqueles que a gente ofendeu, porque a gente não sabe o que fez muitas vezes. E muitas das vezes a gente sabe, sim, só que a gente não quer confessar. E aí, pedindo em pensamento, Senhor, me ajude a vencer mais essa etapa. E que eles possam me perdoar pelo dano que eu causei. E que eu possa ter a oportunidade, sim, de me renovar com ele. É esse a nossa grande tarefa enquanto reencarnados. Porque quando desencarnarmos, cada um vai para um lado. E ficará bem mais difícil da gente se reconciliar. Jesus dizia, reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estiverdes na terra. Porque depois fica difícil, né? Não sabemos para onde iremos. Continuando, então ele vai dizer, ele tem uma frase aqui muito bonita que ele diz, que nesse sentido vale refletir na presença dele, o Senhor, em nosso campo íntimo. Então, há 2000 anos Jesus veio e nos trouxe a promessa de um mundo melhor, de renovação, de amor. E há 2000 anos estamos patinando, mas ele está em nós. O que falta para nós? Para a gente gerar esse momento, esse mundo de paz e regeneração? Falta vontade, falta querer. Falta, como ele diz aqui, não ter atitude infantil quando alguém nos magoar ou nos humilhar, né, ou nos ofender. Porque a gente precisa fazer essa reflexão, tá? Ele está me ofendendo, mas será que fui eu que causei? E se sim, que eu peça perdão, e se não, que eu agradeça a Deus por essa oportunidade de estar resgatando algo que eu fiz, que eu aprenda a ser humilde e que eu possa seguir adiante. Então, quando eu não retribuo o mal com o mal, eu paro ele ali. E aí eu começo a fazer um mundo melhor. E para ilustrar isso, eu trouxe uma historinha que é do livro Alvorada Cristã. É pelo espírito Nélio Lúcio. Eu super recomendo. O meu é capa antiga, né, Moni? É capa antiga, a gente é dos mais velhos. Mas ele tem historinhas até para o Evangelho no Lar, e ele tem uma que reflete bem o que a gente está falando como atitude de renovação. Ele começa assim: a arma infalível. Certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio. Colocou-o numa carta rude e mal criada e mandou-o para o chefe da oficina de que fora despedido. O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruéis. E quando o diretor do serviço leu as frases ingratas que o expressava, acolheu desprevenidamente no próprio coração e tornou-se furioso sem saber por quê. Encontrou quase de imediato o subchefe da oficina e, a pretexto de enxergar uma pequena peça quebrada, desfechou sobre ele a bomba metal que trazia consigo. Foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico, sem dar o motivo. Abrigou a projeção maléfica no sentimento, permaneceu amuado várias horas e, no instante do almoço, ao invés de alimentar-se, descarregou na esposa o perigoso dardo intangível. Tão só por ver um sapato imperfeitamente engraxado, proferiu dezenas de palavras feias, sentiu-se aliviado e a mulher passou a azilar no peito a odienta vibração em forma de cólera inexplicável. Repentinamente, transtornada pelo raio que a ferira e que até ali ninguém soubera remover, encaminhou-se para a empregada que se incumbia do serviço de calçados e desabafou. Com palavras indesejáveis, inoculou-lhe no coração o estilete invisível.
Agora era uma pobre menina quem detinha o tóxico mental. Não podendo despejá-lo nos pratos e xícaras ao alcance de suas mãos, em vista do enorme débito em dinheiro que seria compelida a aceitar, acercou-se de velho cão, dorminhoco e paciente, e transferiu-lhe o veneno imponderável num pontapé de largas proporções. O animal ganiu e disparou, tocado pela energia mortífera, e para livrar-se desta, mordeu a primeira pessoa que encontrou na via pública. Era a senhora de um proprietário vizinho, que, ferida na coxa, se enfureceu instantaneamente, possuída pela força maléfica. Em gritaria desesperada, foi conduzida a certa farmácia. Entretanto, deu-se pressa em transferir ao enfermeiro que a socorria a vibração amaldiçoada. Crivou-o de xingamentos e esbofeteou-lhe o rosto. O rapaz, muito prestativo, de calmo que era, converteu-se em fera verdadeira. Revidou os golpes recebidos com observações ásperas e saiu alucinado para a residência onde a velha e devotada mãezinha o esperava para a refeição da tarde. Chegou e descarregou sobre ela toda a ira de que era portador. Estou farto, bradou. A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais esta vida infeliz. Fuja da minha frente. Pronunciou nomes terríveis, blasfemou, gritou colérico, qual louco. A velhinha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com naturalidade e brandura: Venha cá, meu filho. Você está cansado e doente. Sei a extensão de seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo. Lembremo-nos de Jesus. Tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou. Abraçou-o comovida e afagou-lhe os cabelos. O filho demorou-se a contemplar-lhe os olhos serenos e reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar pedindo-lhe desculpas. Houve então entre os dois uma explosão de íntimas alegrias. Jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera afinal ali, dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Então está ao nosso alcance acabar com toda essa sensação, né, e com todo esse mal que nos cerca. Basta a gente lembrar dessa pequena história e do amor de Jesus por nós. Obrigada. Posso? Então, convido a todos neste momento para fecharmos levemente os nossos olhos e vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai maior, de amor e bondade, e a Jesus, nosso Mestre, irmão, modelo e guia, pedindo o amparo dos nossos amigos espirituais aqui presentes, para que possamos receber as bênçãos necessárias para o nosso refazimento material e espiritual. E encerramos a nossa noite de hoje com a oração. Sigo com Jesus. Ele é o meu guia, a minha luz e toda a esperança que guardo no coração. Sou forte, enfrento as dificuldades, nada temo na jornada, porque sem reservas sigo com Jesus. Sigo a Jesus no trabalho, na oração, no amor ao próximo, nos meus atos e mínimos pensamentos. Sigo a Jesus na caridade, nas lições de amor, nas tarefas justas, e vou cantando pelos caminhos, as flores, os pássaros, os rios e as crianças que encontro em meu caminho.